Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Antes da Semana de Arte Moderna de 1922, a gente, é claro, tem uma modificação na forma de pensar a arte no mundo. Ela acontece primeiro na Europa e depois ela vai se espalhando pelo mundo. Bem, essa nova forma de pensar, ela traz também ela vem aqui para o novo mundo que são as Américas. Ela chega de certa forma primeiro nos Estados Unidos, onde acontece um evento chamado Emory Show. E o que é esse evento? Esse evento nada mais é do que a Semana de Arte Moderna lá de Nova York, tá? Que aqui a gente se baseou para fazer a Semana de Arte Moderna do Brasil. Em, salvo engano, 1912, Lázaro Segall ele vem aqui para o Brasil e ele traz é, uma exposição com ele dos trabalhos que ele produziu e ela é muito bem aceita, né? Um cara que veio de outro país trouxe aí uma exposição fantástica, como muita gente comentou na época. Só que brasileiro tem uma mania de gostar de tudo que é de fora, então eles acharam bacana a exposição. É um cara trazendo a cultura do outro aqui pra gente. Quando foi, salvo engano, 1915 e 1917, acontecem duas exposições, que é da Anita Malfatti. Essas exposições, elas não são muito bem vistas pela crítica. Por quê? Porque era uma brasileira fazendo uma exposição parecida com a do Lázaro Segall, mas só que ela não, como ela não era estrangeira, ela estava só imitando o que ele fazia, certo? Mas de verdade, ela não estava imitando, ela estava criando o material dela, estava criando uma forma de arte própria dela. Mas o pessoal não viu dessa forma. E aí a crítica, ela foi muito forte em cima disso. Teve, é claro, alguns apoiadores, como Oswald de Andrade, mas teve gente que era muito conceituado na época e que depreciou a exposição, depreciou muito mesmo a exposição. Então, ela até de certa forma se desanimou para continuar pintando, continuar expondo, e ela queria, vou ficar aqui dando minhas aulas de pintura e não vou mais me ligar muito com esse negócio de exposição não. E isso aí é o ponto fundamental para a criação da Semana de Arte Moderna de 1922. Nessa época, a gente tinha um fluxo muito grande de artistas que eram abastardos, que saíam do Brasil e iam estudar na Europa. Nessa época estava acontecendo essa efervescência cultural que eu falei para vocês no começo. Então, a gente... Bem, e aí, o que a gente tem? A gente tem um pessoal que começa a trabalhar dentro dessa questão de produzir uma semana de arte moderna para o Brasil, com características brasileiras, pegando tudo que vinha de fora, incorporando aos moldes brasileiros e transformando numa nova forma de percepção artística. E foi daí que surgiu a Semana de Arte Moderna de 1922. E entre as figuras que a gente associa muito à Semana de Arte Moderna de 1922, tem uma figura que é a da Tarsila do Amaral, que ela não participou da Semana de Arte Moderna. Mas quando a gente fala de arte moderna no Brasil, a gente basicamente associa a figura dela, certo? Mas a gente tem sempre que lembrar disso, que ela não participa efetivamente da semana. Eu falei efetivamente porque ela sabia o que estava acontecendo, ela trocava cartas com esse pessoal. A Anita Malfatti era amiga dela, o Oswald de Andrade era amigo dela, certo? Então eles trocavam correspondência. Claro que uma correspondência naquela época demorava muito para chegar de um lugar para outro, tá? Bem, e essa Semana de Arte Moderna, eles tentaram incorporar todos os elementos, todos os elementos da arte. Então, eles quiseram trazer dança, quiseram produzir música, quiseram produzir teatro, quiseram produzir pintura, mas nem tudo foi possível, tá? Se a gente falar, por exemplo, das obras cênicas, o teatro ele aparece na Semana de Arte Moderna apenas como estrutura, apenas como local onde aconteceu os eventos, tá? Então ele não vai aparecer efetivamente na Semana de Arte Moderna. Ele é apenas o local onde aconteceu.
tá? Mas é claro, a gente vai ter as outras coisas. Se a gente falar da música, quem é o representante musical da semana é o Heitor Villa-Lobos. Na literatura, a gente tem o Oswald de Andrade, tá? Então a gente teve essa semana que ela modificou a forma de pensar artístico. O Brasil não era mais apenas um país que copiava a arte aos moldes clássicos, que é o que se fazia nas academias de belas artes no Brasil na época. Mas ele tinha uma nova proposta. Ele mostrava uma coisa que era da realidade brasileira. Por hoje é só, pessoal.